Oi gente, tudo bem? Me chamo Clara e se você não me conhece, há pouco tempo aqui no canal eu contei uma novidade que eu estaria fazendo um novo intercâmbio, dessa vez universitário, na Universidade de Lisboa, em Portugal. E nesse meio tempo, algumas pessoas me perguntaram como que eu fiz para conseguir essa bolsa de intercâmbio. Então hoje eu vim aqui contar para vocês um pouco sobre a minha experiência e dar algumas dicas para que você consiga também. Bom, eu sempre gostei muito de pesquisar sobre bolsas de estudo fora do país, sobre hipóteses de intercâmbio. E desde a minha primeira graduação, eu sou formada em Publicidade e Propaganda pela PUC-Paraná. Eu sempre procurei muito possibilidades, tanto pelo governo, por exemplo, Ciências Sem Fronteiras na época, como Bolsa Santander, enfim, várias outras possibilidades de fazer algum tipo de intercâmbio fora do país. E eu acabei descobrindo que dentro das universidades, não só da PUC, eles geralmente têm um setor que cuida só disso. Então é um setor que vai auxiliar intercambistas, eles geralmente têm algum tipo de vínculo ou relação com universidades de outros países, porque é muito legal, eles fazem esse intercâmbio entre estudantes, essa troca de estudantes, o que faz com que as duas universidades acabem ganhando. Então eu acabei me informando na época e a minha faculdade, ela oferecia algumas possibilidades de fazer esse intercâmbio, mas não era uma bolsa de estudo. Sei que seria muito difícil para mim, porque é muito difícil você pagar um semestre numa universidade fora, até porque para estudantes internacionais esse custo é geralmente mais caro do que para cidadãos do país. Então, eu sabia que ia ficar muito acima do meu orçamento, porque além de pagar a universidade, você tem que pagar moradia, pagar transporte, pagar alimentação, então realmente não é fácil. Na época eu lembro que eu pensei que realmente não ia dar e tirei isso da minha cabeça, imaginei que provavelmente algum dia eu tentaria alguma pós ou algum mestrado fora do país, mas que graduação realmente não ia dar certo. Agora, na minha segunda graduação, eu faço Direito no Centro Universitário em Curitiba e lá eles ofereceram várias hipóteses de intercâmbio para os demais cursos, inclusive para o meu, que é Direito. E eu comecei a me informar já no ano passado quais eram os requisitos que eles olhavam para eu conseguir essa bolsa de estudos. Claro que não é fácil, porque tem concorrência, eles olham basicamente o índice do rendimento do aluno, que é o IRA. O que é isso? Eles olham todas as suas notas de todas as matérias, desde o início lá, desde o primeiro semestre até o período que você está. Eles olham todas as suas notas, fazem uma média para ver a média de notas que você tem na universidade e para você participar do programa, a nota deveria ser no mínimo 77. Então, assim, eu poderia participar do programa. Também eles olham muito a frequência. Então, fica a dica aí, se você for fazer se você quiser fazer algum tipo de intercâmbio, tente não faltar na faculdade, faltar o menos possível, porque é óbvio, eles não vão... Uma faculdade de fora não vai querer você se você falta demais. Então, é bom também ter uma boa relação com os professores, com os coordenadores, porque eles podem acabar te ajudando nisso, eles podem acabar falando bem de você e você acabar conseguindo essa sua bolsa, tão sonhada bolsa de estudos. No meu caso foi bem assim, como eu escolhi Portugal, que é um país que fala português, eu não precisei fazer uma prova de proficiência, que também é bem comum entre as universidades do mundo inteiro. Que basicamente é assim, se você for para um país que fala espanhol, você tem que comprovar que você tem o mínimo de espanhol para conseguir acompanhar as aulas. O mesmo em relação a inglês, alemão, enfim, qualquer outra língua. É bem comum mesmo. Às vezes eles fazem provas na própria universidade, às vezes eles pedem alguma outra prova de proficiência, por exemplo, TOEFL, enfim, muitas outras. Então é bom você se informar e se programar. Além disso, mesmo eu conseguindo uma bolsa de estudos, como eu falei, que eu não precisarei pagar a universidade lá em Portugal durante o período que eu estiver lá,
você tem que se programar muito bem. Eu fiquei 1 ano juntando dinheiro, juntando meu salário, porque eu sabia que, por se tratar de um país europeu, né, em euro, o euro tá bem valorizado comparado com o real, então ia ficar caro mesmo assim, porque você tem moradia, você tem transporte, você tem alimentação. E apesar de ter esse incentivo aqui da universidade, mesmo assim você tem que estar muito bem preparado para os custos que você vai ter fora do país. Então não é do dia para noite que você tem que decidir fazer um intercâmbio, você tem que se preparar muito bem, ter notas boas, frequência boa, um bom dinheiro. Não precisa ter muito dinheiro, não digo que se você não tiver condições você não consiga. Mas é bom se programar o máximo possível, ir preparado realmente, que é melhor. Além disso, tem o custo de passagem também, que no meu caso não inclui, né? Eu que tenho que pagar minha passagem. Visto, porque lá na Europa você não precisa de visto para turistar, mas precisa para estudar. Então é uma burocracia bem grande, são muitos documentos que você tem que comprovar. E acaba tendo um custo, não muito alto também, mas você tem um custo para conseguir esses documentos e o visto no consulado. Mas basicamente é isso, esse foi o meu processo de conseguir a bolsa de estudos aqui no Brasil. E essas são algumas dicas também que eu deixo para vocês, caso vocês queiram tentar na universidade de vocês, ou se você ainda não entrou numa universidade, procure pesquisar se a universidade que você quer entrar, se ela tem essa possibilidade de intercâmbio, de bolsas de estudo, enfim. Tente se informar também com outras pessoas que já foram antes de você, isso é muito importante. Foi o que eu mais fiz antes de tomar essa decisão de fazer, estudar fora realmente, porque nada melhor do que pessoas que já passaram por aquilo para te dizer as dificuldades, se valeu a pena. Também veja se o seu curso, se vale a pena você estudar fora. O meu, por exemplo, que é direito, muita gente me pergunta se eu consigo validar aqui no Brasil, já que o direito ele muda de país para país, né? Mas existem matérias que elas são universais. Por exemplo, direitos humanos não muda muito do Brasil para Portugal. São matérias mais genéricas. Ou então eu estou buscando pegar matérias que possam agregar no meu currículo, ou matérias que o Brasil está se espelhando em Portugal para mudar a legislação, então eu sinto que eu já estarei mais à frente. E claro, mesmo assim, qualquer tipo de intercâmbio é válido, é uma experiência incrível, um amadurecimento, vale muito a pena. Então é isso, eu pretendo continuar mostrando aqui para vocês o meu passo a passo antes e depois de fazer esse intercâmbio. Agora faltam 2 meses para eu embarcar, eu tô muito ansiosa. Se você tiver dúvidas, se quiser que eu fale um pouco mais sobre a universidade lá ou sobre algo do processo, se você quiser que eu mostre aqui mais coisas sobre o meu intercâmbio, pode deixar aqui nos comentários, tá bom? Deixa seu like aqui no vídeo, se inscreva no canal se você não é inscrito para me acompanhar nessa jornada. E é isso, um beijo!